Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. O senhorio de Cristo, reconhecer que Ele é Rei dos Reis, reconhecer a Sua majestade sobre a nossa vida, amém, queridos? Quando você reconhece a Cristo em todos os teus caminhos, você é bem-sucedido, amém? Você entende que a sua dependência está nele? Aleluia, você está aqui essa noite para aprender mais a respeito da palavra, a respeito dele. Você está aqui essa noite para se encher mais dele. E isso, irmãos, te enriquece sobremaneira. Amém, queridos? Glória a Deus, pode se sentar. Aleluia. Eu queria notificar a vocês que hoje não era o pastor que era para estar aqui. Hoje quem estaria ministrando para vocês era um ministro nosso, maravilhoso, poderoso, chamado Lucas Afonso. Lucas estaria ministrando para nós hoje, mas tiveram um problema familiar. Natália perdeu um irmão hoje, então Lucas esteve aqui hoje na igreja o dia todo se preparando, orando, se consagrando ao Senhor para ministrar para vocês essa noite. Mas aí no final da tarde ele me chamou e falou: pastor, você me libera? Ele ainda perguntou se eu liberava ele ainda, irmãos. E aí eu liberei. Eu creio que eu tenho a concordância de vocês, amém? Glória a Deus. Então, antes de estar entrando na mensagem, eu queria que você curvar a sua cabeça. Nós vamos fazer um tempo de oração aqui pela vida da Natália e por toda a sua família. Amém, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante de você a vida, Senhor, da nossa irmã Natália. Pai, nós sabemos que perder alguém não é fácil, mas nós confiamos, Pai, na Tua palavra que diz que o Senhor Jesus, Ele é Senhor de vivos e de mortos, que foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de vivos, como também de mortos. Nós te louvamos, Pai, por quem, mas nós cremos que você não perdeu, Pai. Em algum momento da vida desse rapaz, eu creio que ele teve um encontro contigo, eu creio, Pai, que em algum momento você o chamou. E eu, Pai, eu quero acreditar sim, que ele o aceitou, que ele se inclinou a você e que estará com o Senhor para sempre. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelos familiares. Oramos, Pai, para que o Teu Santo Espírito os console, os conforte, Senhor, e os fortaleça para permanecerem de pé. Pai, e que se inclinem a você e que compreendam, Pai, que todos vão voltar para Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida deles reflexão sobre esse momento, nessa hora. Reflexão sobre, Senhor, a eternidade. Porque a morte física é certa, Pai, mas a eternidade é só para aqueles que Te recebem. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, pessoas se rendendo a você, Pai, nesse tempo. É um tempo difícil, sim, mas é um tempo de refletir, Pai, na vida verdadeira, que é a vida que Cristo conquistou para nós. Em nome de Jesus, Pai, uma vez mais nós pedimos, consola, conforta, Senhor, cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Ministério de Música, vocês podem sentar. Aleluia, Deus é bom, Deus é muito bom, amém. Aleluia, nós cremos na bondade de Deus em toda e qualquer situação, amém, irmãos? Nós cremos que Deus é bom e Ele é bom em todo tempo, amém? Glória a Deus. Aí hoje, como eu disse para você, não era para eu estar aqui ministrando para vocês. O irmão Lucas se consagrou, estudou, se preparou para vir entregar o melhor para vocês. E aí quando entrega na mão do pastor, fica na mão do pastor, né? Eu até pensei, conversei com o Vanessa, falei: rapaz, eu tenho alguns ministros em treinamento, e vai ser bom se eu chegar em um deles assim, de última hora, e falar: prega para nós aí, né? Eu creio que ministros devem estar preparados assim, amém, irmãos? E aí a Vanessa disse assim: rapaz, grande é a tua fé. Mas eu creio, irmãos, que qualquer um dos que nós chamássemos estaria pronto para isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos aprendido e temos ensinado a confiar no Espírito do Senhor, amém? E eu queria aproveitar mesmo esse gancho na quinta-feira. Quem esteve aqui na quinta-feira e leu o livro de Atos junto com o pastor Luiz Fernando? Pastor Luiz Fernando, irmãos, eu ainda não encontrei ninguém que ministrasse o livro de Atos com tanta graça como ele ministra, né? É fácil para cada um de nós pegar o livro de Atos e ler, mas com a graça que ele lê e explica o livro de Atos, isso é muito bom para aqueles que ouvem, amém? Eu tive aula de Atos com o pastor Luiz no ano de 2008, e depois servindo no Rema durante 8 anos, participei de muitas aulas de Atos com ele, cada uma é melhor que a outra.
Eu gosto muito, por isso eu o convidei para estar aqui ensinando o livro de Atos para a gente. Isso está sendo muito bom. Mas, irmãos, o que me chamou a atenção na última mensagem, o pastor Luiz, ele começou aqui na última quinta-feira, no capítulo 2 de Atos, né, falando ali do Pentecoste, onde todos foram cheios do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo. E aí ele começou a discorrer algumas coisas depois desse Pentecoste, depois que os discípulos receberam do Espírito. Sabe, irmãos, o que mais me saltou, o que mais me chamou a atenção é que ele disse: Pedro continuou cheio do Espírito Santo. E aí, quando Pedro teve a oportunidade da sua primeira mensagem, ele não ficou preocupado se ia dar certo, se ele tinha a mensagem. Ele simplesmente, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar para aqueles homens, varões israelitas, e ali ele começa a discorrer sobre as escrituras da antiga aliança, dizendo: olha, o que acontece aqui hoje é o que o profeta Joel já havia falado. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, irmãos, o Espírito e a palavra andam juntos. O Espírito te lembrará, irmãos, a respeito da palavra, e você vai ficar descansado a respeito do que falar. Mas não é só para falar que o Espírito Santo serve. O Espírito Santo, na verdade, ele é um companheiro da tua vida. O Espírito Santo, ele te ensina a responder bem ao seu empresário, ao seu funcionário. O Espírito Santo te ensina a responder bem ao seu cônjuge. O Espírito Santo te ensina a responder bem ao ministério para o que você foi chamado. O Espírito Santo te ensina a responder bem a uma situação desconfortável. Não é assim? Às vezes você está em uma situação, como o nosso irmão Lucas está agora. Poxa, perdemos alguém e agora como é que eu devo agir diante de uma situação como essa? Quantos aqui já ficaram perdidos, irmãos, sem saber o que falar, o que fazer, né? Em uma situação como essa, nós não sabemos qual a palavra lançamos, né? Quantos aqui já chegou em velório e falou assim: oi, boa tarde, está tudo bem? É uma palavra, né, contraditória, não está tudo bem, irmãos. E aí nós precisamos sim ser guiados pelo Espírito Santo para falar ou para fazer. Para viver, irmãos, nós precisamos ter uma vida no Espírito. Você está comigo? Amém. Amém, irmãos? Então, o que me saltou, e eu quero partir dessa vertente, que eu e você deveremos ter uma vida no Espírito. Diga, uma vida no Espírito. Glória a Deus. No livro de João, no capítulo 6, versículo 63, diz: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então, uma vida no Espírito é uma vida de crente. Amém, irmãos? Se você aprender a viver segundo o Espírito, irmãos, a tua vida vai ser outra. Você está comigo? E aí o pastor, ele gosta muito de dizer, e eu fecho com ele nisso, que o Espírito Santo não é simplesmente um mover dentro da igreja. O Espírito Santo é uma presença contínua dentro de mim e de você. Né? O Espírito que está aqui dentro e que nos move a levantar as nossas mãos, a adorar, a engrandecer o nome do Senhor, é o mesmo Espírito que vai com a gente para a nossa casa. E que muitas das vezes nós colocamos ele de lado para brigar com alguém lá em casa, né? Assim... Colocamos o Espírito Santo de lado para ser grosseiro com alguém, às vezes. Colocamos ele de lado para fazer alguma coisa que não convém fazer, ou para falar algo que não convém falar. Irmãos, deixa eu falar para você, o Espírito Santo está te vendo. Em todo tempo, ele está dentro de você. E é eu e você que decidimos usá-lo ou não. Você está comigo? Lá no começo de todas as coisas, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, irmãos. Às vezes eu e você estamos passando por algumas áreas ou alguns lugares que se encontram ali sem forma e vazio. Não porque Deus tenha criado assim, mas porque alguém bagunçou o ambiente. Não é assim? A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ele estava ali, irmãos, o tempo todo, mas ele não se moveu até que houvesse um comando de Deus. Então, quando Deus começa a comandar, o Espírito Santo começa a agir e as coisas começam a acontecer. Você está comigo? O Espírito Santo de Deus, ele estava na criação, irmãos, criando todas as coisas junto com o Senhor. Mas para ele se mover, ele precisa de um comando. Amém? Jesus Cristo veio à terra porque os homens, eles desconsideraram a presença do Espírito em todo o tempo. O Espírito não podia mais habitar no homem porque o Espírito e o pecado não se juntam. Você está comigo?
É como óleo e água, não tem como juntar os dois. Você pode mexer, mas vai chegar uma hora que o óleo vai separar da água. Eles não podem estar juntos. O Espírito Santo de Deus e o pecado não andam juntos. Se você viver uma vida de pecado, irmãos, o Espírito Santo não vai andar contigo. Você vai entristecer o Espírito, você vai afastar o Espírito. Você pode até apagar o Espírito, depende, irmãos, da sua conduta. Mas o homem perdeu isso, Jesus Cristo veio para resgatar isso, trouxe de volta o Espírito Santo em pessoa, porque o Espírito e a palavra são um, a Bíblia diz que ele era a palavra, amém? A palavra era Deus, a palavra estava com Deus, ele veio, irmãos, encarnado, amém? Ele recebeu do Espírito como um homem, ele andou no Espírito, foi conduzido pelo Espírito, falou pelo Espírito, curou pessoas pelo Espírito, transformou vidas pelo Espírito, obedeceu a Deus pelo Espírito, irmãos. Morreu e ressuscitou pelo Espírito e nos deixou o Espírito. Você está comigo? Irmãos, uma igreja que não considera o Espírito Santo é uma igreja fria. Você pode repetir isso comigo? Eu não sou igreja fria. Aleluia. Por quê? Porque Cristo já veio, irmãos, já morreu, já ressuscitou, já voltou, está à direita de Deus hoje, não está mais aqui encarnado, não está mais aqui em pessoa, mas Ele mesmo diz, eu não deixarei vocês sozinhos, eu vou mandar para vocês um outro Consolador, eu vou mandar para vocês o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, o Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. Se nós compreendermos a presença dele, jamais seremos enganados. Aleluia. Em que sentido ser enganado? Naquele sentido de que a Bíblia não diz aonde você deve trabalhar. Mas o Espírito Santo te conduz. A Bíblia não diz qual contrato você deve assinar. Mas o Espírito Santo vai te guiar. Esse aqui eu assino, esse não. A Bíblia não diz com quem você deve se associar. Ela diz com quem não deve. Né? Mas ela não diz com quem você deve se associar, quais as parcerias que você deve ter, quem deve comer com você, quem não deve. O Espírito Santo começa a guiar você, irmãos, e você sabe exatamente o que está fazendo, e você vai vencendo todas as coisas guiados pelo Espírito de Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo... Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém. Tem 4 só, deixa eu perguntar de novo. Quantos filhos de Deus temos aqui? Amém. Aumentou para 10. Até o final do culto eu creio que a gente vai ter pelo menos 80 filhos de Deus. Amém, irmãos? Em Atos, no capítulo 2, versículo 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo é para todos? Amém. Não é só para alguns. Deixa eu quebrar alguns paradigmas aqui, porque existem algumas pessoas, irmãos, presta bem atenção em mim, porque isso pode ser para você. Existem algumas pessoas que elas são mais tímidas do que as outras. Não é assim? Tem pessoas que se manifestam no Espírito, irmãos, que corre, que pula, que chora, salta, rodopia, sabe? E aí nós fazemos igual aquela canção, deixa o menino rodar. Mas existem algumas pessoas que são mais retraídas, irmãos. Nós aprendemos a conviver com todos, amém? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, uns creem que de tudo pode comer, outros comem legumes. Uns fazem separação entre dia e dia, outros julgam igual todos os dias. Se eu pudesse acrescentar no texto, diria, uns se manifestam no Espírito, correndo, dançando, pulando, saltitando. Outros são plenamente espiritual, simplesmente obedecendo aos horários. Você está comigo, irmãos? Porque às vezes parece que a igreja ela coloca tanta pressão sobre as pessoas que se tu não falar em outras línguas e não dá 3 giros na igreja aqui, 3, não é espiritual. Aí as pessoas se sentem retraídas e às vezes elas esfriam na fé, às vezes elas mesmas se perguntam, o que eu estou fazendo aqui? E quantas pessoas muitas vezes não saem da igreja simplesmente porque uns oram em outras línguas, os outros cantam em outra língua, o outro pula, o outro rodopia e o quietinho assim. Deixa eu te falar, talvez ele seja mais espiritual do que você. Talvez ele seja mais crente do que tu, que rodopiou, que gritou, que pulou, irmãos. Ei, a fé que tens, tenha para ti mesmo. Amém? O que come, não julga o que não come. O que não come, não julga o que... E o que não come, não julga o que come. Porque quem come, dá graças a Deus. E quem não come, dá graças a Deus. Tudo que fazemos, fazemos para o Senhor. Você está comigo?
Mas considerar o Espírito, irmãos, não é simplesmente eu vir à igreja e eu falar, olha, eu preciso considerar a presença do Espírito nesse lugar. E eu andar cheio e dizer, eu estou cheio do Espírito e não toque em mim não, que você cai na hora. Não, irmãos, é eu andar cheio constantemente, é eu do mesmo jeito que eu entrei aqui e que o Espírito Santo me enche para estar nesse lugar, ele me enche para estar no meu trabalho amanhã, cumprindo as minhas tarefas, honrando os meus contratos, frutificando em toda boa obra, irmãos. É o mesmo Espírito Santo que acorda comigo amanhã de manhã e que eu não posso acordar mal-humorado. Quantos aqui já acordaram mal-humorado? 2 corajosos só. Os outros tudo estão mal-humorados até agora, que não tiveram coragem de falar. É o mesmo Espírito Santo que acorda com você amanhã e você diz, eu quando acordo não fala comigo não. Só acordo depois das 10. Até as 10 horas eu estou de testa frisada, não falo com ninguém. Ei, irmãos, o Espírito Santo está lá e você precisa considerar ele nessa manhã, você precisa considerar ele ao anoitecer, você precisa considerar ele em todo tempo. Amém, irmãos? Amém. Quando você considera o Espírito, você anda segundo o Espírito, você entende que você não vive mais para você. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele escreve em Gálatas 2:20, ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo dentro de nós, irmãos, é o próprio Cristo vivendo em nós. Aí ele compreende, ele deixa claro, o viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa convicção, irmãos, de que Cristo está conosco é para a vida, não é para a igreja simplesmente, para um momento de adoração. O momento de adoração é bom, irmãos. Deixa eu falar para você, não perde a oportunidade não também. Quando o Michele está cantando aqui, eu vou dançar antes de ver. Tem um joelho meu que anda reclamando, sabe? E aí quando ela falou, eu vou dançar, eu comecei a dançar com a perna só, que é o joelho que estava reclamando. Eu vou dançar antes de ver. Por quê, irmãos? Porque meu joelho foi criado para funcionar. E aí, quando ele não quer funcionar direito, eu vou dançar antes de ver. Eu vou pular, eu vou saltar. Então, não perde a oportunidade, não. Em um momento como esse. Amém, irmãos? Mas lembre, você vai sair daqui, vai levar o Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito que te fez dançar aqui, é o mesmo Espírito que te faz dançar amanhã. É o mesmo Espírito que te faz dançar na terça-feira, irmãos. É o mesmo Espírito que te faz ter convicção de que tudo vai dar certo, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Aleluia. É o mesmo Espírito que guia você diante de uma situação de perda, diante de uma situação de falecimento, diante de uma situação de falência. Pessoas estão aflitas e você está lá, você carrega o Espírito Santo de Deus, você carrega a resposta. Aleluia. Aleluia. Quando Paulo diz o viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ei, Jesus carregava a resposta, irmãos. Jesus não carregava problemas, ele era a resposta. Senhor, é melhor despedir a multidão, porque eles já estão tanto tempo com a gente, e o que vai fazer com eles? Daqui a pouco eles vão ter fome, é melhor despedir eles logo para que eles se resolvam para lá. Jesus fala, vamos dar vocês mesmos de comer para eles. Senhor, o que você quer fazer? Comprar tantos pães para dar de comer a tanta gente. Jesus carrega a resposta consigo. Quantos pães vocês têm? Ei, qual é o teu salário? É R$1.000? É esses R$1.000 que eu vou multiplicar, vai dar para pagar todas as contas. Vai sobrar dinheiro, vai dar para semear em boa obra, vai dar para investir na vida de pessoas, vai dar para dar presente, sim. Amém, irmãos? Jesus, ele é a resposta e hoje você carrega Cristo dentro de si. Diga, eu tenho a resposta. Você crê nisso, queridos? Você tem a resposta, irmãos. O que não pode, irmãos, deixa eu falar para você, de uma mesma fonte não pode fluir 2 tipos de água diferentes. Você não pode andar em fé e incredulidade ao mesmo tempo. Os que são da fé andam em fé em todo tempo. Você está comigo? Você não pode andar no Espírito e na carne no mesmo tempo, irmãos. Embora vivendo na carne, você não anda segundo a carne. Você é de um outro reino. Você pode decidir viver uma vida normal, mas você não foi chamado para isso. Quem foi chamado, irmãos, e foi cheio do Espírito, foi chamado para viver uma vida sobrenatural.
Aleluia. Sabe aqueles discípulos, quando eles receberam o dom do Espírito, eles já não viviam mais uma vida normal. Eles estavam tão cheios, mas tão cheios, mas tão cheios, mas tão cheios, que quando eles sofreram açoites, sabe, o pastor entregando isso aqui na quinta-feira, irmãos, eu saí daqui maravilhado. Quando eles apanharam, sofreram açoites por causa da palavra, a Bíblia diz que eles celebravam e regozijavam por ter sido achados dignos de sofrer afronta por causa do Evangelho. As pessoas estavam tão cheias, irmãos, do Espírito, que os problemas já não eram mais problemas para eles. Aí, às vezes, nós nos dizemos viver no Espírito, mas quando se levanta qualquer situação, irmãos, nós somos tão rápidos para agirmos na carne. Ei, você não foi chamado para ser carnal, não. Você foi chamado para viver no Espírito. Amém, irmãos? Em Gálatas 5,17 diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que é do vosso querer. Existe uma guerra entre o Espírito e a carne, e quem vai vencer é aquele que você estiver alimentando mais. Porque às vezes 3 cultos por semana é muito, mas você não fica 3 dias sem comer na sua casa. Você está comigo? A carne, irmãos, nós temos alimentado a nossa carne com o quê? Com séries de TV, com filmes, nós temos alimentado a nossa carne com redes sociais, nós temos alimentado a nossa carne com entretenimento. Irmãos, ontem eu dei um passeio no shopping, mas é tanto entretenimento naquele lugar. As coisas brilham agora. Tudo é muitas cores, muitas luzes, tudo brilha. Para quê? Para te atrair, para te chamar a atenção. Não estou falando nada contra o que tem lá, irmãos. Lá é para a gente usufruir, mas de vez em quando. Tá bom? Os televisores cada vez maiores, cada vez mais brilho, cada vez com a resolução melhor, maior. Irmãos, tudo isso é para te atrair, para te manter aprisionado no teu próprio querer. Aleluia. Eita, falar do meu tempo, que eu tinha que alugar uma fita de videocassete para assistir um filme. E tinha que entregar com 3 dias, se alugasse no final de semana. Porque se fosse dia de semana, tinha que entregar no dia seguinte. Eita, meu Deus do céu. Eu acho que foi isso que segurou meu namoro com a Vanessa. Ela tinha videocassete e tinha uma fita do Rei Leão. E eu fui 17 dias seguidos na casa dela para ver o Rei Leão. Conheço todas as músicas, todas as falas do Rei Leão. Acho que o que prendeu a gente foi o Rei Leão. Glória a Deus pela vida daquele macaco pastor. Sabe, queridos, hoje está tudo maior, está tudo com uma resolução melhor para prender você. Então, deixa eu falar, o teu espírito milita contra a tua carne e a carne contra o espírito. Se eu perguntar para... Meu irmão, não me arrisco perguntar, não. Quantos aqui passaram 2 horas? Qual foi a última vez que você passou 2 horas lendo a sua Bíblia? Talvez eu não tenha uma resposta muito positiva, mas quando foi a última vez que você assistiu um filme? Olha, ontem. Um jogo de futebol é 2 horas de futebol. Copa do Mundo, irmãos. A gente deve ter assistido pelo menos uns 30 jogos por esses dias. As mulheres, elas dizem, eu não. A mulher não gosta muito de futebol, né? Mas os homens, irmão, a maioria. E quanto tempo perdido com essas coisas? O Espírito Santo está lá o tempo todo, irmãos. Pastor, mas é pecado fazer essas coisas? Não, eu só estou falando para você equilibrar e colocar alimento no teu espírito, fortalecer o teu espírito. Porque no dia mal, irmãos, o Galvão Bueno não vai te ajudar, não. No dia mal, o time, a FIFA, nada vai te ajudar, irmão. Se você não estiver cheio da palavra, cheio do Espírito, nada vai poder ajudar você. Mas se você estiver fortalecido, irmãos, pode vir o dia mal, você vai estar pronto para celebrar a Deus, mesmo diante do dia mal, porque você sabe quem Ele é, você sabe que Ele está com você. Sabe que foi Deus quem disse? Nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Você crê nessa palavra, irmãos? Mas às vezes parece que nós esquecemos dela, porque diante de uma situação adversa, irmãos, nos inclinamos à situação, pendemos para a situação, choramos.
Nos entristecemos muitas vezes, mas Deus disse a mim e a você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém, irmãos? Gálatas 5, 24, eu já li com você? Não. Gálatas 5, 24 diz: os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, às vezes, você vai ter que crucificar seus próprios desejos. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que abrir mão, irmãos, para poder andar uma vida no Espírito. Romanos 8, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Os que se inclinam da carne falam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito falam das coisas do Espírito. Estão se enchendo do Espírito, irmãos. E nós precisamos viver uma vida no Espírito para viver uma vida digna do Senhor na terra. Porque Deus nos chamou para viver uma vida sobrenatural. Amém, irmãos? Aonde a igreja passar, irmãos, é para o sobrenatural de Deus acontecer, sabe? Se eu não me falha a memória, é Ezequiel que fala sobre o rio de Deus passando, e por onde o rio passa, tudo ele transforma. Sabe aonde está o rio de Deus hoje, irmãos? Dentro de você. Aonde o rio de Deus passa, irmãos, vida começa a ser gerada, tudo é transformado. Mas o rio de Deus hoje foi entregue à igreja. Você e eu somos o rio de Deus, e por onde nós passarmos, a situação tem que ser transformada. Aleluia. Em ousadia, irmãos. Em ousadia, nós precisamos compreender que estamos cheios do Espírito, que vivemos cheios do Espírito. Esses dias eu saí com minha esposa, ela disse: eu quero comer alguma coisa, Eu disse: eu já sei o que você quer comer um espetinho. Acertei, não acertei? Você quer um espetinho, você quer uma carninha assada. Vamos ali que ali tem um espetinho bom. E nós saímos, fomos até o espetinho, encontramos uma jovem que vendia espetinho em outro lugar, ela estava exatamente lá. Eu tinha comentado com ela, eu queria ver aquela menina que eu gostei tanto dela. E aí a jovem estava lá, ela era filha do rapaz que vendia espetinho. E minha esposa lembrou dela. Tu não vendia ali? Ela disse: vendia, mas eu perdi um bebê. E eu perdi um bebê exatamente naquele lugar e eu não tive força para voltar lá. E sabe, irmãos, nós temos a resposta para eles. Eu disse a ela: fica tranquila, nós já passamos por isso, já vivemos isso. Hoje nós temos 2 filhos, temos uma filha linda, 16 anos, temos um filho de 4 anos. Sabe, passamos por esse processo e o Senhor nos deu filhos, vai dar filhos a você também. E eu tive a ousadia de falar o que Eliseu falou. Eliseu ou Elias? Se eu errar, você me corrige, que eu sei que você é cheio da palavra. Falou para aquela mulher que não tinha filho. Elias, né? Eliseu, irmão. Elias. Estou perdido com vocês, irmãos. Nós vamos ter que achar o texto aí. Elias, irmã. Vou acreditar na mídia. A mídia está mais ligada que vocês, hein? Elias disse: olha, daqui a 1 ano, você vai pegar um filho nos braços. E eu estava só comendo um espetinho, irmãos, mas me lembrei, porque a palavra de Deus tem que estar dentro de você. Eu disse àquela jovem, daqui a 1 ano, você estará com o seu filho nos braços. Eu só lancei a palavra, irmãos, e eu penso que também eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. E o Espírito de Deus, irmãos, que está esperando o comando da igreja, ele está pronto para operar maravilhas no meio do povo. Quantos creem nisso? Fique esperto, porque ela disse que ia vir aqui com o filho dela. Então se liga aí, daqui a 1 ano, se você vê uma criança aqui, foi a profecia de Elias. Eliseu? Vocês estão confundindo o pregador, irmãos. Causa você estava certo, me perdoe. Mídia está demitida, vocês. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Fique esperto aí, queridos. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ande no Espírito, irmãos, e agrade a Deus.
Você foi chamado para andar no Espírito, amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você pode repetir comigo? Eu fui chamado para andar no Espírito. Eu fui chamado para viver no Espírito. Porque eu sou um filho de Deus. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Você vai sair dessa casa hoje. E você vai sair compreendendo. Eu carrego o Espírito de Deus dentro de mim. O Espírito da verdade. Ele me guia a verdade, não vai me deixar enganado. O Espírito que me ensina a respeito de todas as coisas. Irmão, se você não sabe fazer alguma coisa, precisa fazer. Confie no Espírito. Quantos aqui trabalham manualmente? E às vezes você pega um trabalho que, rapaz, você nunca fez. Já passaram por isso, sim ou não? Apareceu o trabalho em tuas mãos, tu nunca fez aquilo. Mas você tem que fazer. E aí você diz, rapaz, eu não sei fazer isso aqui não. Pede ajuda do Espírito. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, ele vai te capacitar. Ele vai te habilitar para fazer. Porque o Espírito está lá. Eu me lembro, irmãos, eu estava fazendo rema, minha primeira matéria do rema. Fundamentos da Fé, ministra, Sâmia Rocha. Quem conhece? Quem já ouviu falar? Sâmia Rocha, minha primeira professora no rema, ministrando. E ela dizendo, olha, nós precisamos confiar mais no Espírito. E aí ela entrega uma revelação. Eu me casei sem saber fazer arroz. Fica a dica para as mães. Educar suas filhinhas. Ensine as meninas a fazerem arroz. Tá bom? Para que elas não se casem e estejam desamparadas. Mas ela disse que quando foi fazer o arroz, o primeiro arroz dela, ela pediu ajuda ao Espírito Santo. E disse que o arroz ficou fantástico. Talvez para quem faz seja fácil, né? Colocou lá um arrozinho, torrou o alho, tudo certinho. Quantos comeram do meu arroz aqui no churrasco, os homens? O arroz estava top, não estava não? Eu faço propaganda do meu próprio arroz porque estava bom mesmo. Parece fácil para quem sabe fazer. Mas não, tem uma quantidade certa de água, tem a quantidade certa de arroz, tem o tempo certo para ficar no fogo. Ele pode empapar, pode queimar, pode encruar. Para quem não sabe, é difícil. Mas o Espírito Santo te ajuda. E vai dizendo, olha, essa aqui é a quantidade de água. Essa aqui é a quantidade de sal. A pessoa, você vai fazer um arroz sem saber, e diz, olha, vou colocar sal. Meio quilo de sal. Fica maravilhoso o arroz. Depois prepare os litros de água. O Espírito Santo te ensina, irmãos, a fazer qualquer coisa. Amém, queridos? Os que são cheios do Espírito não vivem mais uma vida comum. Oxe, onde é que eu estou aqui? Abre comigo lá em Gálatas capítulo 5 mesmo. Mantém lá do versículo 16. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí a Bíblia começa a descrever algumas coisas que, quando nós não estamos andando no Espírito, nós acabamos praticando essas coisas. Continua o texto para mim até o verso 22. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Continua aí. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Você não está debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí começa a descrever algumas coisas, irmãos, que não cabe mais para o crente. Algumas situações que não cabem mais para mim e para você. Nós não podemos carregar essas coisas conosco, irmãos. Nós precisamos mesmo viver uma vida digna do Senhor e testemunhar do Senhor. O que o pastor Luiz mais entregou aqui na quinta-feira eles receberam o dom do Espírito para ser testemunha de Deus. E não se testemunha de Deus de qualquer jeito, você representa um reino agora. Você representa o reino dos céus, você representa o próprio Senhor, o Rei dos Reis, o qual nós cantamos aqui, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Santo dos Santos. Amém.
É esse que você representa, irmãos. Não pode ser de qualquer jeito. Não podemos representar a Deus e andar em impureza, andar em lascívia. Eu nem vou falar de prostituição, eu acho forte demais isso. Não podemos representar o Senhor e andar em contenda, queridos. Ei, perdoe seus irmãos, ame os seus irmãos. Ande de modo digno do Senhor, ande pelo Espírito do Senhor, irmãos, e vai ficar fácil. Amém. Você está comigo? Continua, verso 20, por favor. Idolatria, feitiçaria, inimizades. Aleluia. Eu já frequentei igreja, irmãos, que tinha 2 irmãos congregando dentro da igreja que não se falavam. É possível? Quando chegou nas minhas mãos, eu falei, mas você toma ceia. Toma ceia. Não está falando. Quando a Bíblia, no dia da ceia, a gente lê o texto lá, examine-se o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Mas não gosto daquele irmãozinho lá não, cara. O cara é chato. Tem gente chata, irmãos? Mas Jesus amou os chatos. Tem gente que parece pedra no seu sapato, sim ou não? Jesus amou eles. Pessoas que não falam com seus parentes. Está lá, ó, inimizades. Porfias. Ciúmes. Ciúmes, irmãos? Discórdia. Tudo isso são coisas da carne. Se a gente ainda está andando nisso, irmãos, não é o Espírito Santo que está guiando a gente. É a nossa carne. E deixa eu falar algo para você, grande revelação. Se você não recebeu nada até agora, pega essa. O diabo não é o teu maior inimigo, irmãos. Porque ele já foi vencido. O teu maior inimigo é a tua carne mesmo. Amém, irmãos? Eu me lembro de um texto no Antigo Testamento, onde Balaão, ele contrata um profeta, Baraque, contrata o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Aí o profeta vai lá e tenta, mas não consegue. Deus dá uma resposta ao profeta. O que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Só essa revelação já poderia ser o suficiente para você. Está comigo? Porque não importa o que os outros façam para você, ou contra você, ou fale de você, irmãos, ei, ninguém pode amaldiçoar você. Ninguém pode te atrasar. Balaão está de olho na grana do Baraque. Ele vai até orar a Deus e fala, rapaz, não, me ajuda aí. Baraque está desesperado, porque diz, esse povo, por onde eles passam, eles dominam. Por onde eles passam, eles conquistam. Tem um poder com eles que é muito grande. Eles são abençoados demais. Eles vão passar por aqui e nós vamos perder tudo, porque aonde eles passam, eles vão conquistar. Balaão, ajuda a gente aí, porque a gente sabe que se você abençoar, está abençoado. Se você amaldiçoar, está amaldiçoado. Balaão tinha dom para isso. Mas de quem é o dom? Deus deu dom a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus? Não, irmãos. Não. Quando vai tentar, não dá certo. Ele tem que responder a Balaque, olha, o que Deus abençoou, homem nenhum pode amaldiçoar. Mas lá no livro do Apocalipse fala que tinha alguns lá que seguiam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a criar armadilhas, para que o próprio povo de Deus caísse nas armadilhas. Então a maior armadilha do diabo é fazer com que você tropece. Então não é o diabo teu inimigo, ele só é estrategista, ele vai criar situações para você tropeçar. É você que ele quer derrubar. E aí ele cria situações. Talvez teu pastor fale alguma coisa que você não goste.
para você dizer assim, não vou mais nessa igreja não. Talvez seja o seu marido, sua esposa, para você pensar se vale a pena viver casado. Talvez os seus filhos, para decepcionar você e dizer assim, rapaz, eu batalhei tanto por essas crianças. Quando você sabe quem você é, irmãos, ei, você não fica preocupado com o que fala, não. Ontem eu pedi para o meu filho sentar comigo, vem cá, filho, senta com o papai. Ele disse, não, pai, você está com a mãe, que a mãe é muito mais cheirosa. Eu disse, rapaz, é eu que compro os perfumes. Sabe, irmãos, às vezes vão falar coisa para decepcionar você. E você precisa ficar firme, irmãos, porque você compreende, obras da carne não te pertencem mais. Cadê o texto? Continua lá. Nós estamos em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Todas essas coisas são coisas da carne. Se você se encontra em qualquer situação como essa, largue hoje. Amém, irmãos? Verso 21. Invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus. É possível uma pessoa pensar estar no Senhor e não herdar o reino de Deus, irmãos? Se estiver andando nessas coisas, sim. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vou traduzir para você. Os que andam na carne não herdarão o reino de Deus. Mesmo estando dentro de uma igreja todo domingo. Se você está dentro de uma igreja todo domingo e você ainda anda em ciúmes, contendas, glutonarias, feitiçarias, inimizades, porfias, divisões, facções. Se você está dentro de uma igreja e ainda anda nessas coisas, não herdará o reino de Deus. Mas o versículo 22 veio para nos salvar. Verso 22. Mas o fruto do Espírito diga do Espírito. Diga de novo do Espírito. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito com letra maiúscula, tá? Tá falando do Espírito Santo. Fruto do Espírito dentro de você. Amém. Qual é o fruto do Espírito? Amor. Diga amor. Diga de novo amor. Agora diga alegria. Agora diga sorrindo. Alegria. Não é gostoso transmitir essas coisas, irmãos? Não é gostoso você transmitir amor às pessoas, transmitir alegria? Quando você faz isso, você não testemunha de Deus? Sim ou não? Quando você ama as pessoas, você está dizendo, olha, Deus ama você também. Quando você transmite alegria para as pessoas, irmãos, as pessoas se alegram simplesmente pelo fato de estar perto de você. Paz é um fruto do Espírito. Se nós andamos com o Espírito, se o Espírito de Deus habita em nós, a paz já nos pertence e por onde nós passarmos, seremos pacificadores de ambientes. Pacificador de ambientes. Olha que coisa boa para você levar para o seu trabalho. Diga comigo, eu sou um pacificador de ambientes. Alguém aqui já trabalhou em algum lugar onde contendas acontecem? Onde a colega A fala mal da colega B? Ninguém nunca trabalhou em lugar assim, né? Você trabalha em lugar santo. Você é um pacificador de ambientes, queridos. Aonde você anda, a paz de Deus anda com você. Longanimidade quer dizer, vão pisar no seu pé uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Você é uma pessoa longânima, sabe? Quando você é longânimo, você espera seu irmão crescer. Porque às vezes ele está fazendo mal, às vezes ele está te perseguindo, às vezes uma pessoa está fazendo isso lá no seu trabalho, é porque ela simplesmente não cresceu ainda. Se você for longânimo, ele vai crescer. Sabe quando nós crescemos, irmãos, nossa perspectiva de vida muda? Sim ou não? Quem aqui já pensou bobagem quando era adolescente, jovem? E aí cresceu e falou, rapaz, não era nada daquilo. Quem já confrontou a própria mãe, achando que estava certo? A Gislaine olha para a mãe. Achando que estava certo. Não, mãe, é que você não entende das coisas. Você não sabe, mãe. No seu tempo era diferente, você não sabe. Confrontando a própria mãe.
Dizendo, não, mas não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. E a mãe já passou por tudo isso, sabe que tem a ver. Aí depois a gente cresce e diz, minha mãe estava certa. Minha mãe estava certa. Porque crescemos. Graças a Deus que as mães são longânimas, né? Graças a Deus elas não desistiram da gente. Amém, irmãos? Então, fica tranquilo, seja longânimo. Que as pessoas que estão em sua volta crescem. E elas pensam diferente do que pensam hoje. Eu me lembro, irmãos, eu achava que o meu pastor me perseguia quando eu me converti, mas era eu que perseguia ele, coitado. O pastor vinha discutir alguns aspectos comigo, eu dizia, não, pastor, você está errado, rapaz. A Bíblia diz, olha, eu discutindo com o pastor o que a Bíblia diz. E o pastor Adriano, não é assim, rapaz. Graças a Deus que ele era longânimo também. Adriano, não é assim, rapaz. Não, pastor, a Bíblia fala, é assim mesmo. É o que a Bíblia diz. Cresci, rapaz, meu pastor estava certo. E era eu que estava errado. O tempo todo, todos os debates que eu tive com ele. Depois eu descobri que eu estava errado em todos eles. Graças a Deus tenho um bom relacionamento com o meu pastor, o pastor da outra igreja. Amém, irmãos? Eu saí de lá, mas eu tenho um bom relacionamento com ele. Amém? Glória a Deus. Então diga, eu ando cheio do Espírito. A minha vida é uma vida no Espírito. Glória a Deus. O pastor está lendo em Atos, e eu vou ler alguns textos de Atos com você. Em Atos, no capítulo 4, versículo 8, diz, então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse, autoridades e povos e ancião. Pedro começa suas pregações porque ele estava cheio do Espírito. Amém? É uma situação talvez desconfortável, onde as pessoas estavam ali escarnecendo do povo de Deus, dizendo que o povo de Deus estava embriagado, dizendo que o povo de Deus, na verdade, era iletrados, pessoas que não sabiam nem o que faziam, mas eles estavam falando em outras línguas. Nós ouvimos isso aqui na quinta-feira. E aí Pedro, em ousadia, mas porque ele estava cheio do Espírito, amém, irmãos? Você ter uma vida cheia do Espírito vai te dar ousadia para falar nas reuniões empresariais. Quando você estiver numa reunião empresarial, o Espírito Santo vai te dar ousadia para falar. E quando você abrir a boca, rapaz, o teu chefe vai dizer, é esse que eu quero do meu lado. Você está comigo, irmãos? Mas aqueles homens eram iletrados. Sim, eles eram iletrados, mas cheios do Espírito Santo, irmãos. Depois você lê lá o discurso de Pedro. Quem já veio na quinta-feira já leu, mas lê de novo. Homens iletrados entregando um discurso maravilhoso. E aí nas tuas reuniões, o Espírito Santo vai te fazer crescer. Está comigo? Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Percebe que ser cheio do Espírito Santo é algo de Deus, irmãos. E é algo para a igreja. Jesus não estava mais no meio do povo, mas todos que estavam ali ficavam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o lugar tremeu. Amém. Me chamou muita atenção. O pastor entregando aqui na quinta-feira, eu disse, rapaz, que maravilha. Eles estavam orando. Orando. De repente o lugar tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, você vai ver muitas coisas grandiosas acontecer, irmãos. Porque a igreja, andando cheia do Espírito, ela faz proezas, ela faz maravilhas. Quando foi para constituir o diaconato, deixa eu falar, para você exercer função na igreja, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Quando foi para exercer o diaconato, olha, como nós vamos fazer? Simplesmente para servir a mesa das viúvas, para ajudá-las, para auxiliar, carregando mantimentos, irmãos. Olha, escolhe no meio de vocês homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo. Escolhe aí homens cheios do Espírito Santo. Quando escolheram, estava lá Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Primeiro requisito, cheio do Espírito Santo, para fazer alguma coisa para o Senhor, irmãos. Aí você vem, evangeliza, você vem limpar a igreja. Eu gosto de limpar a igreja, o meu trabalho é limpar a igreja, eu amo limpar a igreja. Ei, seja cheio do Espírito Santo para fazer essas coisas.
Seja cheio do Espírito Santo para limpar a igreja. Seja cheio do Espírito Santo para passar a letra na mídia, irmãos. Seja cheio do Espírito Santo para fotografar, ou para limpar o púlpito, ou para pregar, ou para evangelizar, ou para cuidar das crianças. Seja cheio do Espírito Santo, irmãos. Porque ambientes vão tremer por sua causa. Amém, irmãos? É interessante quando Deus chama Isaías. Qual o nome do cara que foi orar por Paulo lá? Ananias. Já errei no Eliseu, tem que acertar agora uma, né? Quando Deus chama Ananias, irmãos, para ir orar por Paulo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai fazer algumas coisas. Vai lá orar pelo Paulo lá. Tem um cara lá que está orando há 3 dias e viu você entrar. Ele, pelo Espírito, ele viu você entrar. Ele está cego, mas viu você entrar. Olha o sobrenatural de Deus, irmãos. Ele se encontra cego, mas viu você entrar. Ananias, Senhor, esse cara aí está perseguindo a igreja, está matando a igreja tudo lá. O cara é bravo, esse cara aí, mata todo mundo. Não, mas vai lá, porque eu escolhi ele. Ananias obedece ao Espírito. E indo até lá, orando por Paulo, impondo-lhes as mãos, a cegueira o deixou, e Paulo foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma verdade, irmãos, no meio da igreja. E a igreja tem que usufruir disso. Amém, irmãos? Eu não quero, irmãos, que essa igreja seja uma igreja fria. Você está comigo? Diga, eu não serei uma igreja fria. Aleluia. Atos 13, 9, para confirmar Paulo cheio do Espírito Santo. Atos 13, capítulo 9, diz: todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos, disse, eu vou parar aqui, só para dizer que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Em Atos 13, 52, diz, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa é a posição da igreja, irmãos. Transbordante de alegria e do Espírito Santo. Você tem andado nesse nível, queridos? Transbordante de alegria e do Espírito Santo? Porque foi para isso que Deus te chamou para andar. Amém? Isso vai te dar ousadia para curar. Isso vai te dar ousadia para impor as mãos sobre pessoas. Isso vai te dar ousadia para declarar palavras de fé sobre situações e mudar as circunstâncias. A confiança, irmãos, de que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, vai te dar ousadia para fazer, para falar, vai te dar ousadia para se mover, vai te dar ousadia, irmãos, para pregar a palavra onde você estiver. Aleluia. Quantos já esteve em um lugar e Deus falou com você, para você dar uma palavra, você não deu? Cadê os corajosos? Vou levantar minha mão para você não se envergonhar sozinho. Deus disse, dê uma palavra a essa pessoa, e você diz, será que é o Senhor mesmo? Sabe, irmãos, as pessoas estão esperando você. Os ambientes estão te esperando. Vou falar mais, o diabo está com medo de tu. O diabo está com medo de tu, enquanto ele conseguir te manter distraído. Eu estava vendo ontem uma pregação lá no Adora a Deus, alguém viu? Não. No Adora a Deus, aquele irmão americano estava ministrando. Eu gosto mais de ver ele cantando. A voz dele é maravilhosa. I love you, Lord. Uau. Mas ele estava ministrando sobre a sua própria trajetória. Ele falava sobre a sua própria trajetória, ele sendo guiado pelo Espírito. Sabe, irmão, se nós falássemos da nossa própria trajetória hoje, será que seria um currículo de alguém que foi guiado pelo Espírito em todo o tempo? Eu cheguei até aqui pelo Espírito. O Espírito me trouxe até aqui. E o Espírito me conduziu para lá. E o Espírito me trouxe de volta. E o Espírito me levou. O Espírito me fez falar. O Espírito me fez fazer. Ou é só uma vida comum? Meu currículo. Eu trabalhei
na empresa A, trabalhei na empresa B, depois me mudei porque a empresa faliu, e aí eu fui contratado para outro. Como será o nosso currículo, irmãos? Deixa eu falar para você, você foi chamado para ser guiado pelo Espírito. Agora eu vou falar e fica o recado para alguns. Você não é guiado pelo mundo, você não é guiado pelo seu trabalho, você não é guiado, irmãos, pela economia, você é guiado pelo Espírito. Se o Espírito mandar você ir para qualquer lugar, irmãos, o Espírito vai te sustentar. Nós temos um exemplo nessa igreja, eu quero fechar com isso. Sabe, irmão, quantos acreditam que a América do Norte é um dos países mais prósperos do mundo? América do Norte, Estados Unidos mesmo. O mundo inteiro se volta para lá, porque economicamente é um dos melhores países do mundo. Mas foi de lá do Alabama, que Deus falou com um homem caminhoneiro, disse, vá para o Brasil. Aleluia. E por causa de uma obediência a um comando do Espírito, irmãos, eu e você fomos alcançados por essa palavra. Sabe, não é só eu e você, são 530 igrejas, Verbo da Vida, espalhadas em todo o Brasil, uma maior do que a outra, uma melhor do que a outra. E quando eu digo melhor, eu falo num aspecto físico, em um aspecto de infraestrutura mesmo. Sabe, irmãos, pessoas falando a mesma língua, espalhadas em todo o Brasil, por causa de um comando do Espírito. Será que Deus está podendo contar conosco, irmãos? E nos entregar comandos do Espírito? Ou nós estamos tão acomodados na nossa vida comum que está tudo bem? Deus quer encontrar corações sensíveis ao Espírito Santo de Deus, para Ele dar os comandos e você agir rapidamente. Seja rápido, irmão. Se o Espírito falar, faça, obedeça. Tenha convicção, é o Espírito falando e faça. Amém, irmãos? Você está comigo, irmãos? Glória a Deus. Eu trabalhava na Petrobras, irmãos, um dos melhores empregos que eu tive na vida. Quando o Espírito Santo de Deus falou, saia. E eu saí. Para quê? Para ficar desempregado. Porque não era lá que Deus me queria. Eu disse ao meu chefe, quando tiver o primeiro corte, coloca eu. Porque eu quero sair. Ele disse, tu tá doido? Tem tanta gente querendo entrar e tu quer sair? Eu disse, eu quero sair. Porque esse trabalho me atrapalha no propósito que Deus tem para a minha vida. E deixa eu falar para você, irmãos, nunca faltou suprimento. Nunca faltou suprimento. Aquele bom emprego não me faz falta alguma. Dali eu tive que me mudar, fui para Peruíbe, guiado pelo Espírito. Eu gosto de dizer que fui conduzido ao deserto, como Jesus, guiado pelo Espírito, foi conduzido ao deserto. Depois aprove a Deus que eu estivesse aqui, obedecendo a um chamado de Deus para estar aqui nesse tempo. Sabe, irmãos, deixa o Espírito guiar você, e você jamais vai ficar enganado e jamais vai ficar prostrado. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia.